vento, como um fogo. Que tambor é esse? Que som foi esse? Que som foi aquele? Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E o som das palmas, como é que ficaria? Eu já ouço um barulho. Eu já ouço um barulho. Eu já ouço um barulho. Que som é esse, irmãos? Que som é esse? Amém, irmãos? Que barulho é esse que o Espírito Santo fez e faz até hoje? Que som é esse, irmãos, que no dia de Pentecostes, aqueles 120 ali reunidos ouviram? Houve um som como labaredas de fogo que tomaram o coração, a vida daqueles homens, incendiaram aqueles homens. 120, depois 8.000 pessoas se converteram, espalharam para o mundo inteiro e hoje chegou no mundo inteiro um evangelho cheio de poder. Que som foi aquele que tomou o coração da igreja primitiva? Que som é esse que continua ecoando em nossas vidas? Que som é esse? É o som do avivamento. É o som do despertar de Deus. Tem um teólogo chamado Karl Barth que diz que a igreja é o alto-falante para acordar um mundo surdo. E esse alto-falante se chama Espírito Santo. E Ele está aqui. Queridos, no nome de Jesus. A minha esposa essa semana disse o seguinte. Já falei, amor, está na hora de você começar a pregar, porque você prega melhor do que eu. Ela disse assim, Deus no passado se manifestou externamente. No meio do fogo e por meio do fogo, da sarça. Deus falava com os profetas maiores, menores. Falava e falou por meio de muitos sinais e prodígios no Antigo Testamento. Deus então percebeu que o povo continuava não crendo nele. Isso a minha esposa falando. Ele então resolveu a situação. Eu vou habitar no meio do povo, já que por sinais, por maravilhas, uma sarça queimando, o mar se abrindo, as pragas, isso não seja suficiente para o povo, então eu vou habitar, tabernacular, morar no meio deles por 33 anos. Agora eles vão ver só sinais, eles vão ver que eu, Deus, habito no meio deles por meio da pessoa bendita de Jesus. Ainda assim, muitos continuaram e ainda continuam não crendo. Alguns acreditam que Jesus ainda só é meramente um homem histórico que passou. Ainda assim, os judeus acreditam desse jeito. Deus então percebeu que ainda há milhares de pessoas que não crê no único e suficiente Salvador. Bom, externamente não resolveu, habitando visivelmente não resolveu. Aí ele disse assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou morar dentro deles. Uau! Externo não resolveu, visível não resolveu, agora eu vou morar dentro deles. Aí ele botou o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro daqueles que foram salvos e regenerados na pessoa bendita de Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você foi salvo, regenerado, ele habita dentro de você. O Espírito Santo não habita em prédio. O Espírito Santo não habita em coisas, ele habita em gente regenerada. Por isso que Deus mora dentro de você. Ele não mora em um lugar, ele não habita nesse prédio, ele habita dentro dos santos. Agora ele resolveu a questão, a equação. Externo não resolveu, visível não resolveu para alguns, agora é dentro.
Mas pastor, mas tem milhares que continuam. A servidez e a dureza do coração do homem continua a mesma. Então, abra a palavra do nosso Deus em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, né? Descrito por João. Capítulo 14. Verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele lhes dará outro, sim, porque ele é o maravilhoso conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade e príncipe da paz. Outro conselheiro, o próprio Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, não pôde conhecê-lo, porque não o vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Verso 25. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas, ele também lhes lembrará de tudo o que lhes tem dito. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Hoje, irmãos, eu quero pensar sobre a presença divina em tempos de dificuldades. A presença do Espírito Santo em tempos difíceis. Porque o Espírito Santo, estava falando antes de começar a ministração, com o Ministério de Louvor, que por muitos anos, alguns cristãos não entendiam e não entendem o Espírito Santo. Poucos falam do Espírito Santo. Alguns falam muito do Espírito Santo e compreendem muito pouco sobre ele. Ainda assim, eu fiz uma comparação. Perguntei se quem lembrava da medalha de ouro, medalhista de ouro, na última Olimpíada, na corrida de 100 metros rasos. Eles não lembraram, nem eu. Perguntei então, quem ficou em terceiro? Se não sabe o primeiro, tampouco o terceiro. Parti para o futebol, apelei para o futebol. Quem foi o medalhista de ouro no futebol nas Olimpíadas? Na última, ou na mais recente? Eles também não souberam. Nem eu. E perguntei, quem foi o terceiro? Se não sabe o primeiro, não sabe o terceiro. Portanto, assim acontece com a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas nas comunidades de fé falam muito de Deus e deve. Alguns, na verdade, não chegaram nem ao Novo Testamento, porque só fala de Deus na pessoa do Criador, naquele que é todo-poderoso, e ainda trazem elementos da antiguidade, ou melhor, do Antigo Testamento, como a arca que já foi. Porque a presença da arca de Deus estava na arca, e agora não há necessidade da arca. A arca já foi, o véu se rasgou na pessoa de Jesus. Então fala-se de Deus e esquece Jesus.
Outros falam de Jesus e esquecem de Deus. Outros, entretanto, falam de Deus, falam de Jesus, mas não falam do terceiro, porque terceiro ninguém vai lembrar. Mas quem disse que o Espírito Santo é terceiro? Aí tem os argumentos, mas foi porque Deus veio primeiro, depois veio o Jesus, e depois ele deixou o Espírito Santo. Mas se eles são um, não existe ordem de palco ou de pódio, primeiro, segundo e terceiro. Cada um com a sua função, mas uma única pessoa. O Criador, o Salvador e o Consolador. Um veio, criou, o outro salvou, e o outro continua consolando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, toda vez que você sente no seu coração Deus ministrando a sua vida, sabe que é o Espírito Santo. Ou pelo menos, deveria ser. Espírito Santo, meus queridos irmãos e amigos, é uma pessoa. É a própria pessoa de Deus. Espírito Santo é aquele que foi deixado para nos cuidar de todos nós. O Espírito Santo, ele habita dentro dos salvos. O Espírito Santo não habita em um lugar. Não existe um santo do santo. O véu foi rasgado. E agora Deus diz assim, olha, não preciso de um lugar. Literalmente, eu preciso de um coração verdadeiro para habitar. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor. Sobre cada um de nós, que somos a igreja de Cristo. O Espírito Santo não foi derramado sobre uma placa denominacional. Quer ver a evidência do Espírito Santo? Para alguns é os mistérios. Eu vou naquela igreja porque ela tem o Espírito Santo. As outras não têm. Como é o nome da música? A última, a anterior? 1000 graus. Não, 1000 graus não, é 500 graus. Irmãos, já falei e repito, todos nós somos pentecostais. Aceite os tradicionais ou não, somos. Nascemos no Pentecostes. Foi ali que o Espírito Santo tomou a igreja. A evidência não é aquilo que os mistérios, que os dons espirituais. Não é isso. Isso é uma fagulha do todo que o Espírito Santo se revela em nossas vidas. Lembra de Jesus quando ele foi batizado? Duas coisas, dois fenômenos extraordinários aconteceram naquele dia. Quem lembra? Ele entra, a água, João Batista, seu primo, diz que não é digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Ele diz assim, cumpra toda a lei. Faça a promessa, cumpra a promessa. Vem uma voz do alto, Deus, meu filho amado. Então nós temos as duas pessoas, Deus, a voz, Jesus ali presente. E depois, o que acontece? Sobre Jesus. Para simbolizar isso, foi uma pomba. E aí, irmãos, eu fiquei viajando no texto. Essa pomba pousou sobre Jesus. Vamos imaginar, irmãos, aqui comigo no texto, como que você mantém uma ave no ombro? Como que você mantém o Espírito Santo sobre você? Como que você mantém uma ave aqui, que você vai para todos os lugares da sua vida, nos seus relacionamentos? Como que você mantém uma ave aqui, para lá e para cá? Oi? Alimentando. Oi? Se relacionando. Ficava. Irmãos,
O texto diz que ele pousou sobre Jesus. O Espírito Santo, quando habita dentro de nós, é isso. É alimentá-lo todos os dias. É falar com ele, é se relacionar com ele, porque é uma pessoa. E aí sim, à medida que eu me relaciono com uma pessoa, e ela é toda poderosa, ela me dá habilidades, ela me dá talento, ela me dá dons espirituais, dom de profecias, dom de línguas, dom de mistérios, dom de curas. E aí sim, isso é para edificar a igreja do Senhor. Todo mundo tem os dons? Não. Quem tem o Espírito Santo e cuida dele, e deixa ele cuidar, e deixa ele se relacionar, e fala com ele, e o alimenta com a palavra, e se alimenta da palavra, e vai se relacionando. Ele diz assim: epa, tem um filho aqui diferente. É esse mesmo Espírito Santo que cuida de todos nós no dia da adversidade. Você já se sentiu desamparado? Já se sentiu só? Mas como você pode se sentir só se você tem uma pessoa dentro de você? Deus me pegou assim, fez assim: Senhor, eu estou me sentindo assim, angustiado, enfim, algumas coisinhas. Todo mundo faz essas coisas, né? Aí Deus: se eu habito dentro de você, como que você está se sentindo só? Como que alguém pode se sentir só se Deus habita dentro? Que Deus vazio é esse? É porque nós estamos querendo preencher o vazio do tamanho de Deus com coisas vãs. Querendo preencher o vazio do tamanho de Deus, segundo o pensador, que só Deus pode preencher. Eu não me sinto vazio, eu não me sinto desamparado, angustiado, se Deus me preenche, se o Espírito Santo me preenche. Todo vazio existencial é a ausência de Deus. Eu vou ficar de lado aqui, porque você pode buscar ajuda, mas é a ausência de Deus. Agora eu vou virar para frente. É Deus, irmãos. Porque há buracos em nossas vidas que você pode tentar preencher de todas as formas. Você pode buscar ajuda onde você quiser buscar ajuda. Vai dar um alívio bacana, mas é só Deus que vai encher. O texto em que lemos vai nos dar algumas lições preciosas sobre o Espírito Santo. Primeiro, que o Espírito Santo nos consola com sua presença constante. O verso 17 diz que ele habitará convosco e estará em vós. O Espírito Santo estará em vós. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo cuida do nosso coração, da nossa vida. O Deus que falava exteriormente, falava de forma presente, agora ele fala de forma interna dentro de nós. Claro que às vezes nós confundimos: será que é a minha consciência? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é o Espírito Santo? E não será? Como que eu sei se é o Espírito Santo falando comigo ou se é coisa da minha cabeça? Aí você tem que vir na quinta-feira para você saber. Na quinta-feira eu vou falar como que eu posso saber se é o Espírito Santo ou não falando comigo. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele estará conosco todos os dias. Mas há uma segunda verdade nesse texto também. O Espírito Santo nos consola e renovando a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, com sua confiança nele,
para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quem nos dá esperança, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá esperança no dia da adversidade. No dia que você sentir, ainda que você ainda não entenda, que Deus te preencha de todas as coisas. Porque sabe uma coisa, irmãos? Nós nos sentimos plenos quando nós temos as coisas. A ausência das coisas nos traz um vazio. E quando nós temos as coisas, elas roubam a nossa alegria. E só o Espírito Santo nos traz esperança. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 15, diz isso. O poder do Espírito Santo transborda em nós esperança. Se você colocar a sua esperança nas coisas, e até mesmo em pessoas, isso vai te decepcionar. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, por ser a pessoa de Deus, ele não vai roubar a tua alegria, ele vai te dar alegria, porque um dos frutos do Espírito é alegria. Te dar esperança todos os dias, de levantar cedo em dias difíceis, olhar para seus filhos, olhar para sua casa, olhar para o seu trabalho e dizer assim: Deus, eu preciso de um renovo. Irmãos, eu estava ali agora com a florzinha no meu colo e ela dormiu nos meus braços. E na mesma hora o Espírito Santo me mostrou quanto tempo eu não durmo nos braços do meu pai. Quanto tempo você não dorme nos braços do Espírito Santo? A última vez que você sentou, deitou ou ajoelhou e orou a ponto de dormir nos braços do Pai? Por que ela dormiu nos meus braços? Porque sentiu confiante, aconchegante, agradável. É assim, irmãos, que o Espírito Santo, que é consolador, faz, nos dá esperança a ponto de descansarmos nele, de dormirmos aos braços do Pai. Então, no nome de Jesus, entregue ao Senhor a sua vida, o seu coração. Sabe por que os discípulos estavam aqui perdidos? Porque Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou embora. Jesus dizia assim: olha, eu vou para a casa do meu pai. João capítulo 14, Jesus diz assim: eu vou para a casa do meu pai. Alguns chegam a dizer assim: Senhor, para onde é a casa do pai? Onde é a casa do pai? Eu quero ir com o Senhor. E Jesus diz assim: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos lugares, eu vou lá preparar os lugares. Quando tiver tudo prontinho, eu vou voltar para levá-los comigo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, no nome de Jesus, nessa noite, entenda que Deus, por meio do Espírito Santo, quer te dar esperança. Esperança de algo novo. Esperança de uma vida abundante nele, mesmo em dias difíceis. Porque é em dias difíceis que eu percebo o quanto eu sou amado. Irmãos, é nos dias de decisões difíceis que eu percebo o quanto Deus habita em mim, mesmo não merecendo. É com as notícias desagradáveis, quando elas chegam, e às vezes inconsoláveis, que eu falo assim: Deus, obrigado. Difícil, irmãos, falar isso. Quando aquela notícia de um estado impossível aos homens de ser resolvido, e Deus fala assim: pode deixar que eu continuo no controle. Irmãos, independente das circunstâncias, independente da resposta dos homens, é Deus que dá o ponto final na história. Qualquer diagnóstico, é Deus quem diz sim, é Deus quem diz não, é Deus quem dá o ponto final na história. Os discípulos já estavam se sentindo órfãos aqui, porque o seu Consolador, Jesus, estava partindo. Mas Deus não desampara os seus filhos. Deus sempre deixa uma resposta para os seus filhos. E Jesus disse isso: eu estou indo embora, mas vou deixar o outro. Quando eu ouço isso, o outro, é isso que Deus está afirmando. Eu nunca vou deixar vocês sem um Consolador. O outro, o maravilhoso Conselheiro, está indo.
o outro conselheiro está vindo. Na verdade, ele já habita dentro de vocês. Terceiro, o Espírito Santo nos consola através da palavra de Deus. Verso 26 do capítulo 14 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Sabe, irmãos, se tem uma forma do Espírito Santo falar conosco, é através da palavra. Tem pessoas que ficam buscando a todo custo uma revelação de Deus. Ora vem da Batista, na Batista não tem. Ora vai na Assembleia, e aí dá os pulos, e dá o glória, e aí recebe, quer ouvir algo de Deus extraordinário, e Deus fala, é arrebatada a pessoa. E no outro dia, na segunda-feira, a vida continua a mesma. Aí sai de lá, vai numa outra comunidade de fé, e vai buscar em Deus, e vai buscar, e vai em congressos, e vai nisso, e vai aquilo. E Deus dizendo assim, mas eu quero falar com você, é só abrir a palavra. É só abrir a palavra e me ouvir, porque eu falo com você. Vos fará lembrar de todas as coisas. Oh, irmãos, tem um lugar que Deus vai nos fazer lembrar de quem somos e de quem Ele é através da palavra. É a Bíblia revelada. É ela que é a resposta, é ela que é o Espírito Santo. Que não vai atrás de profetinha por aí não, irmãos. Não seja menino, criança, como Paulo diz aos Coríntios. Criança atrás de respostas, avance. Quer profeta? Lê profeta na Bíblia. Tem 12 profetas menores, tem profetas maiores. Quer buscar resposta para a tua vida? Deus, palavra, Jesus. Tem 66 livros aqui. 39 no Velho. 27 no Novo, 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tomados por Deus, escreveram esses livros. Mais de 31.000 versículos poderosos de Deus, ministrados para falar aos nossos corações. Você vai atrás de profetinha por aí na internet? Preencher a tua vida com isso, não. O que preenche a nossa vida é a palavra. Risque a Bíblia e ela vai riscar a tua vida. Leia a Bíblia e ela vai ler a tua vida. Chega de ouvir coisas que não vai trazer esperança e nem crescimento para a tua vida, porque o Espírito Santo se relaciona com quem busca-o. Ele vai te fazer lembrar daquilo que você lê. Já viu aquela situação? Chama fulano de tal para expulsar demônio? Como fulano de tal tivesse todo poderoso. Aí chega lá, o demônio humilha fulano, beltrano, ciclano, e ainda diz assim, claro, você eu não sei nem quem é, mas você eu sei quem é. Não é história do pastor não, está na Bíblia, irmão. Estavam tentando expulsar demônio demônio para lá, para cá, para lá e para cá. Aí Jesus diz, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Esse tipo de demônio é com jejum e oração. Então venha na semana de consagração no nome de Jesus. Quer aprender a expulsar demônios? Venha na semana de oração. Deixa eu beber água. É vida com Deus. Vida na palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes querem respostas, irmão, mas a resposta já está aqui já. O Espírito Santo fala comigo através da palavra do Senhor Deus.
E à medida em que eu me relaciono com a palavra, Deus se relaciona comigo. E eu sou consolado, amparado e sustentado. E por fim, o Espírito Santo nos consola, fortalecendo a nossa alma. Efésios 3,16. Que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Portanto, o Espírito Santo habita dentro de nós. E é Ele que nos fortalece. Está se sentindo fraco? Sabe qual a vitamina que você tem que tomar? Uma dose diária do Espírito Santo. Uma porção diária da palavra. Sabe quando você está malhando, não malhando alguém, indo à academia, você toma algumas coisas. Um pré-treino. Cadê? Aí, ó, o preparador físico aqui falando. Isso te dá energia. Te dá força. A creatina te dá força, não é? Recuperação muscular, ó. Uma aula de educação física depois. Irmãos, sabe o que te vai recuperar os teus músculos espirituais? É o Espírito Santo. Só que nós nos alimentamos de tudo. Nós buscamos alimento de tudo quanto é lugar. Nós comemos tanta coisa. E hoje nós comemos, meu Deus do céu, a nossa célula, Jesus. Mas o último lugar que nós nos alimentamos é de Deus. E no final da jornada, eu falo assim, Deus, me ajuda. Ele diz, mas quem é você? Eu não te vi essa semana inteira. Quem é você? Eu não te vi. Você não falou comigo, eu não vi você lendo a Bíblia, eu não vi você se relacionando, eu não vi você na célula, por minha conta, eu não vi você na célula. Eu não vi você em nenhuma celebração. Eu não vi você orando, eu não vi você. Quem é você? Ah, Senhor, eu fiz isso. Não, você não fez o meu nome. Até falou do meu nome, mas não sou eu. Irmãos, o texto termina dizendo assim: eu deixo a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo dá, como eu dou a vocês, a minha paz. Toda pessoa tomada pelo Espírito Santo tem paz, vive em paz, mesmo na tormenta. Por quê? É o Espírito Santo que está com ele, consolando, cuidando dele. O Espírito Santo ali no original é ajudador, consolador, advogado. Ele usa essas funções para cuidar dos seus. Nessa noite, Deus quer tomar o teu coração e habitar dentro dele. Mas para habitar dentro dele é você quem abre a porta do coração. Uma vez um pintor pediu um quadro de Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz que eis que eu estou à porta e bato. E aí ele pediu para o pintor fazer um quadro desse, Jesus batendo a porta. Ao final, ele foi levar esse quadro para a pessoa que pediu. Quando ele olha para o quadro, ele percebe que tem um erro naquele quadro. Aí o pintor, que erro? Essa é uma porta que não tem fechadura. Aí o pintor, não, você não entendeu o texto. Essa porta
Quem abre é você. A fechadura só está para o lado de dentro. Para o lado de fora ele só bate. É você quem abre. Você tem a decisão de abrir e falar: Espírito Santo, entra. Entra e faz morada na minha vida. Faz o que o Senhor quiser fazer. Ou, Espírito Santo, pode continuar lá fora. Porque se tem uma pessoa educada é Deus. Ele bate. Se abrir, ele entra. Ele diz: olha, eu tenho a resposta, eu sou a salvação. Quem quiser me seguir, pode vir. Se não quiser, pode continuar a sua jornada. Ele não obriga ninguém. Ele convida. Nessa noite ele está nos convidando a abrir a porta do nosso coração, daqueles que ainda ele não habita, para ele habitar eternamente. Mas se você acha que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, ah, pastor, eu fui batizado nas águas, mas leia Atos capítulo 19. Quando Paulo chega ali em Éfeso, ele diz assim: olha, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles dizem assim: Espírito Santo? Eu nem ouvi falar disso. E eles estavam pregando. Eu nem ouvi falar disso. Paulo, como? Que batismo vocês fizeram? Batismo de João, de arrependimento. Ah, então vocês precisam receber o Espírito Santo. Paulo levanta as mãos com imposição de mãos e derrama o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. Tem gente que até desceu as águas, mas não recebeu o Espírito Santo. Por isso que vive uma vida cristã vazia. Falta o Espírito Santo. E como que eu sei, pastor, se eu tenho ou não tenho? Venha na quinta-feira e você vai saber. Por quê? Porque as evidências do Espírito Santo é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a evidência de que você é tomado pelo Espírito Santo. Não é falar em línguas, irmãos. Não é dom de cura. Não, é o fruto do Espírito. É naquele momento de longanimidade que se revela o transbordar do Espírito Santo. É naquele momento difícil da vida que você se alegra quando você deveria se entristecer. Aí sim, a evidência do fruto do Espírito. Naquele momento que você deveria revidar, aí vem a bondade. Aí a evidência de que você é cheio do Espírito Santo. Falar em línguas, falar em mistérios, cura. Não, isso aí é uma habilidade de Deus. E é verdade. Mas tem muita gente curando, mas no dia seguinte odiando. É possível? Ah, claro que é. Agora, ser bom com alguém que te odeia, aí eu vou te dizer que você é cheio do Espírito Santo. Abraçar quem quer te estrangular, sorrir para quem te deseja mal. Jesus diz assim, entrega até a tua túnica para ele, anda 1 milha com ele. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo em casa? Com aquela pessoa cri-cri, que você olha assim e fala assim: oh Jesus, como eu amo. Esse é o Espírito Santo que Jesus deixou em nossos corações. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Já são 9 horas, meu Deus. Eu quero orar nessa noite, queridos, para que o Espírito Santo console e tome as nossas vidas. Você seja arrebatado pelo Espírito Santo. E as evidências vão aparecer. Vão aparecer. Quando de fato nós formos tomados pelo Espírito Santo, não seremos os mesmos. Para aqueles que ainda não foram,
Eu não vivo por aquilo que eu sinto. O Espírito Santo não é um sentimento, é uma pessoa. Sentimento é vão, fútil e passa. A pessoa vem e preenche. O Espírito Santo não é o que eu sinto. O Espírito Santo não é um arrepio. Nossa, eu fiquei todo arrepiado nessa noite. Não, isso aí é a sua emoção do momento. O Espírito Santo, ele toma as nossas vidas. Ele guia, ele está aqui sobre o nosso ombro e nos guia. Ele que guia a nossa vida. Toda decisão é pautada pelo Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nessa noite, Espírito Santo quer tomar conta da sua vida. Você que já foi batizado, precisa ser batizado no Espírito Santo. Você que já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda parece assim, pastor, está travado o negócio, dizendo assim, está faltando o Espírito Santo na sua vida. Pastor, parece que vai, mas não acontece. Está faltando o Espírito Santo. Lembra do que eu falei? O primeiro medalhista, poucas vezes lembramos. O terceiro, poucas vezes falamos o Espírito Santo. No nome de Jesus, convido o Espírito Santo. Espírito Santo, toma minha vida agora. Ore agora no nome de Jesus. Quero encerrar pedindo que você ore agora no nome do Senhor Jesus. Pedindo, Espírito Santo, habita na minha vida. Transforma a minha vida. Faz morada, faz morada. Faz morada. Deus quer morar dentro de você. Mas é você quem abre essa porta do coração. Deus Santo, Pai bendito, ó Deus, no nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor habita no coração dos salvos. E se houver, Pai, pessoas aqui nessa noite que ainda não foi tomada pelo Senhor Jesus, Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, habita agora, toma este coração, Pai, teu nessa noite, Pai, transforma, Jesus, consola, Pai, dá esperança, sopra a esperança nessa noite, Deus. Use as palavras. Deus, se houver, Pai, nessa noite, pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e tão pouco, Deus, foram tomadas pelo Espírito Santo, que seja essa noite. Espírito Santo, eu levanto as minhas mãos, toca nessa noite, Pai, em corações, transforma vidas, Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor habita, Deus, em corações, não em prédios, não nessa estrutura. O Senhor habita em nossas vidas. A minha oração nessa noite, Pai, que haja um batismo de Espírito Santo, do Espírito Santo, sobre cada vida aqui, Deus. Seja tomado por Ele. Que o fruto do Espírito, Deus, apareça, Pai, sobre as nossas vidas. Que dons, Deus, apareça, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade. Assim eu oro, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. E amém, Deus. Amém, Deus. Deus. Amém, irmãos? Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Se houver, levante uma de suas mãos, por gentileza. Levante uma de suas mãos.